tiramos da cabeça. Amamos o Cruzeiro, é o que interessa. O mundo inteiro tem a Galera, chegando com mais um giro de notícias do Cruzeiro aqui no canal. Antes eu peço para você deixar o seu like, se inscrever, ative as notificações, compartilhe o vídeo nos grupos de WhatsApp e Facebook e vamos juntos. CBF divulga datas da segunda fase da Copa do Brasil. Veja os jogos dos mineiros. América entra em campo contra o Ferroviário e o Cruzeiro encara o América de Natal em Natal no dia 14 de abril. Tombense enfrenta o Vasco no dia 7. A CBF divulgou neste sábado, dia 27, o calendário de jogos da segunda fase da Copa do Brasil. Apesar do Corinthians já ter entrado em campo nesta sexta-feira e se classificado para a terceira fase ao superar o Retrô de Pernambuco nos pênaltis, os demais confrontos ainda não tinham datas e horários confirmados. A princípio, os duelos acontecerão nos locais de origem dos clubes, apesar de restrições em alguns estados devido ao agravamento da pandemia do novo coronavírus. Alguns clubes precisaram mudar o local de seus jogos para os duelos inaugurais do torneio. O Corinthians, por exemplo, mandou seu duelo em Saquarema, no Rio de Janeiro. Os jogos acontecem entre os dias 1º e 15 de abril. O Red Bull Bragantino entra em campo na próxima quinta-feira em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, contra o Luverdense. O Vasco joga dia 7 em Tombos contra o Tombense. No dia 14, os olhos estarão voltados para Natal, Rio Grande do Norte, onde o Cruzeiro e Botafogo atuam contra a América de Natal e ABC, respectivamente. A América também joga na data, em duelo contra o Ferroviário na capital mineira. Na segunda fase da competição, caso haja empate no tempo normal, a definição da vaga será feita por meio das penalidades máximas. Foi dessa maneira que o Corinthians avançou ao estágio seguinte após empatar com o Retrô por 1-1. As equipes que avançarem à terceira fase se unirão aos representantes brasileiros na Copa Libertadores, além do nono colocado na última edição do Campeonato Brasileiro, Atlético Paranaense, e os campeões da Copa do Nordeste, Ceará, Copa Verde Brasiliense e da Série B Chapecoense. Um sorteio definirá os confrontos posteriormente. Então tá aí, pessoal, o Cruzeiro estreia no dia 14 de abril, no horário de 9h30 da noite contra o América de Natal, lá em Natal. Se der empate, vai para os pênaltis. Vitoreudes testa positivo para Covid-19 e é afastado de atividades no Cruzeiro. Goleiro é o quinto a testar positivo nesta temporada. O Everton e Stênio já retornaram. Após exames realizados com o elenco e a comissão técnica, o Cruzeiro anunciou o resultado positivo de Vitoreudes. Segundo o clube, ele está com sintomas leves, em isolamento e em contato constante com o departamento médico. Os demais funcionários testaram negativo. É o quinto caso positivo entre os jogadores do elenco nesta temporada. O zagueiro Everton e o atacante Stênio tiveram a presença do vírus confirmada depois de servirem a seleção brasileira sub-18. O goleiro Vinícius e o zagueiro Ramon testaram positivo na pré-temporada. Todos já retomaram os treinos com o grupo. Desde a chegada de Felipe Conceição, Vitoreudes é considerado o terceiro goleiro, com Lucas França sendo reserva imediato de Fábio. Ano passado, Vitor teve as duas primeiras oportunidades de atuar na equipe principal. Os exames foram feitos seguindo o protocolo estabelecido no combate ao novo coronavírus. O Cruzeiro só entrará em campo novamente na próxima quarta-feira, às 4 horas, horário de Brasília, contra o Tombense, no Mineirão, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. A equipe celeste engatou 2 vitórias seguidas, mas acabou derrotado pela América no último fim de semana e deixou o G4 do Campeonato Mineiro. A equipe tem 7 pontos em 5 rodadas. O Cruzeiro teve 5 casos na temporada 2021 e não 3 como anteriormente informado. A informação foi corrigida. Tomara que o Vitoreudes melhore, porque essa doença infelizmente mata muitas pessoas. Mas tomara que ele se recupere bem e daqui a pouco esteja disponível para ajudar o Cruzeiro no que ele for preciso. Marcelo Moreno, do Cruzeiro, faz gol em derrota da Bolívia para o Chile. O jogador marcou de cabeça em amistoso realizado na cidade de Rancagua.
O atacante Marcelo Moreno do Cruzeiro aumentou a lista de gols pela seleção da Bolívia na derrota por 2-1 para o Chile. Nesta sexta-feira, o amistoso foi disputado no estádio El Teniente, na cidade de Rancagua, distante 87 quilômetros de Santiago. Moreno marcou de cabeça aos 18 minutos do primeiro tempo, ao se aproveitar do escanteio cobrado por Juan Arce. O goleiro Cláudio Bravo até resvalou na bola, mas sem a precisão suficiente para espalmar a linha de fundo. No entanto, o Chile saiu vencedor graças às conclusões de Luiz Jiménez aos 12 e Jean Menezes aos 20. Agora Marcelo Moreno contabiliza 22 gols em 80 jogos pela seleção, da qual é o maior artilheiro de sempre. Nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo 2022, o camisa 9 anotou 3 tentos em 3 partidas, estabelecendo a segunda posição ao lado de Neymar, do Brasil. O líder do ranking é o chileno Arturo Vidal com 4 gols. Marcelo Martins, como é chamado na Bolívia, voltará a campo na segunda-feira, dia 29, às 5h30, horário de Brasília, contra o Equador, em Guayaquil. No Cruzeiro, ele ainda não recuperou o status de artilheiro estrangeiro. É o segundo da lista com 49 gols em 129 jogos, um a menos que o uruguaio Arrascaeta, que fez 50 gols em 188 partidas. Por que Moreno não consegue repetir na Raposa o desempenho ao serviço da seleção do seu país e das passagens anteriores pela toca? No entendimento do próprio jogador, o período de 5 anos na China, onde o ritmo é, abre aspas, mais leve, fecha aspas, dificultou a readaptação no Brasil. 5 anos na China também pesaram bastante. O futebol, como no Brasil, é muito dinâmico, com jogos a cada 3 dias. Então você tem que se adaptar a esse calendário. Já estou fazendo isso, me adaptando ao futebol brasileiro o mais rápido possível para poder ajudar os meus companheiros dentro de campo, fecha aspas. É impressionante, o Moreno não consegue fazer um gol sequer pelo Cruzeiro, e na Bolívia todo jogo ele marca pelo menos um gol. É inacreditável se não fosse trágico. Cruzeiro contrata o volante Rômulo, ex-Fiorentina, Juventus e Verona. O jogador teve passagem pelo Clube Celeste como lateral direito em 2010. O Cruzeiro anunciou nesta sexta-feira a contratação do volante Rômulo, que atuou por quase uma década no futebol italiano e defendeu clubes como Fiorentina, Verona, Juventus, Lazio, Genoa e Brescia. O jogador de 33 anos, que teve passagens pela toca como lateral direito em 2010, assinará contrato de 3 anos com a Raposa. O próprio Rômulo gravou um vídeo que foi compartilhado nas redes sociais do Cruzeiro. Abre aspas. Fala, Nação Azul, aqui é o Rômulo, estou chegando em BH e daqui a pouco logo estaremos juntos para uma grande missão. Um abraço e até mais. Fecha aspas. Na sequência das imagens, os seguidores assistiram a momentos da carreira do atleta, como o gol de cabeça na vitória por 4-2 sobre o Guarani na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, pela 22ª rodada do Brasileiro de 2010. Naquele ano, o Cruzeiro foi vice-campeão nacional, com 69 pontos. Em seu site oficial, a Raposa destacou a trajetória de Rômulo na Europa, onde disputou mais de 200 jogos e conquistou 3 títulos, um campeonato italiano em 2014 e 2015 e 2 Copas da Itália, em 2014 e 2015, e 2018 e 2019. Foi pelo Verona que o Rômulo se tornou referência no, abre aspas, país da bota, fecha aspas. Na lateral ou no meio-campo, participou de 123 jogos oficiais, marcou 13 gols e carregou a braçadeira de capitão. E em 2014 naturalizou-se italiano e chegou a ser convocado para a seleção pelo técnico Cesare Prandelli. Abre aspas. Prandelli me disse: quero te chamar para a Copa do Mundo. Só preciso saber de uma coisa. Se eu te convocar, você vai ficar feliz profissionalmente ou orgulhoso em defender um país como a Itália? Eu disse: ficarei muito orgulhoso em defender as cores da Itália. Ele respondeu, abre aspas, era isso que eu queria ouvir. Você está convocado. Nos vemos em poucos dias. Fecha aspas. Recordou em entrevista à ESPN publicada no dia 6 de setembro de 2020. Por causa de uma pubalgia, o meio-campista acabou cortado da lista. Abre aspas. Fiz toda a preparação e foi um momento marcante na minha carreira. Fiquei muito triste porque era um problema muito sério e sentia muitas dores. Queria muito ter jogado o Mundial no Brasil pela Itália. Fecha aspas.
Então, pelo que a gente pode ver, ele jogou no Cruzeiro em 2010. Eu não lembro, pô, eu sou muito novo, não lembro dele ter jogado no Cruzeiro. Mas tá há muito tempo na Itália, já passou por grandes clubes do futebol lá da Itália, Juventus, Fiorentina. Então, um jogador bem rodado, com 33 anos. Vamos ver se dará certo. Eu só não gostei do tempo de contrato, que são 3 anos. Mas vamos ver se dá certo aqui. E você, gostou da contratação do Rômulo? Deixa aí nos comentários do vídeo. O Cruzeiro se manifesta sobre rumores de aprovação de camisa rosa. De acordo com mensagem replicada por conselheiros, o clube teria aprovado um modelo alternativo em homenagem ao movimento LGBT. Rumores replicados por um aplicativo de mensagens dão conta de que o Cruzeiro teria aprovado nesta quinta-feira, dia 25, a confecção de uma camisa rosa em homenagem ao movimento LGBT. Exatamente nesta data é comemorada o Dia do Orgulho LGBT, fato lembrado pelo clube em suas redes sociais. O teor da mensagem sobre a suposta aprovação da camisa possuía um tom homofóbico, ao apontar que a decisão não teria sido tomada com a anuência de todos do clube. Ao mesmo tempo, o texto dizia não ter nada contra o movimento. A reportagem do Super FC entrou em contato com o Cruzeiro, que emitiu um comunicado oficial apontando apenas que não se manifestaria sobre o assunto, ressaltando o foco na volta segura do futebol em tempos pandêmicos. Abre aspas. O Cruzeiro não se manifesta sobre eventuais projetos em andamento, especialmente os que envolvem diretamente seus parceiros comerciais. O foco do clube no momento está na volta segura do futebol, respeitando e seguindo os protocolos de saúde, na preparação da equipe para a retomada do Campeonato Mineiro e na disputa da próxima fase da Copa do Brasil, fecha aspas, declarou o Cruzeiro. Em outubro do ano passado, a possibilidade de uma camisa rosa para o Cruzeiro foi levantada por torcedores. No entanto, a inspiração partiu do Outubro Rosa, destinado ao mês de combate ao câncer de mama. Naquela época, São Paulo, Flamengo e Inter, clubes patrocinados pela Adidas, lançaram camisas rosas. Nas redes sociais, torcedores do clube estrelado começaram a debater sobre a ausência de uma peça na mesma cor para o Cruzeiro, produto que pelo ineditismo poderia ser até a mesma oportunidade de marketing para o clube. Na ocasião, o Super FC entrou em contato com o marketing do time estrelado para saber o porquê da ausência dessa peça no catálogo do Cruzeiro. Segundo o time, o modelo não cumpriria o manual da marca do Cruzeiro, e o template dos uniformes de 2020 para a coleção Outubro Rosa da Adidas já havia sido definido antes da assinatura com a Raposa. Abre aspas. A Adidas incluiu em seu calendário anual o lançamento de uma coleção especial Outubro Rosa, em homenagem à luta das mulheres contra o câncer de mama e de colo do útero. O template da camisa de 2020 já havia sido definido antes da assinatura com o Cruzeiro e o modelo não cumpriria o manual de marca do clube, fecha aspas, explicou o clube em nota. Já naquele período, a Raposa não descartava ter uma peça na cor rosa, mas que atenda às especificadas das aplicações do uniforme do clube. No estatuto, por exemplo, existe autorização para que o uniforme alternativo, no caso 3, tenha cores diferentes das cores oficiais, preferencialmente usar as cor que guarde afinidade com acontecimentos, com a origem, com a história e a tradição da entidade. Bom, pelo que o Cruzeiro falou na nota anterior, estão em desenvolvimento alguma camisa rosa do Cruzeiro, pode ser a terceira camisa rosa ou a quarta. Eu sinceramente não tenho nada contra isso. Se a camisa for bonita, eu não tenho nada contra. E eu vi algumas pessoas reclamando, mas eu especificamente não tenho nada contra uma camisa rosa do Cruzeiro, se caso vier. Então é isso, galera, o vídeo fica por aqui. Deixa o like, se inscreva no canal e fui!